Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início ao nosso conteúdo e sempre como uma orientação, peço que vocês estejam com um livro, estejam com um caderno e a gente também vai fazer, vocês vão poder fazer algumas anotações. Observem aqui atrás eu fiz um quadro que já nós vamos utilizar, certo? E ainda estou aprendendo aí a mexer nos slides, preparar, fazer um negócio muito mais dinâmico, mas eu acredito que na próxima aula vai ser possível fazer isso, né? Comprei um tablet para que a gente possa ter uma melhor qualidade e também estou gravando em casa mesmo, que aí aos poucos a gente vai aprendendo no caso eu, né? Aprendendo a mexer melhor aqui, tanto no tablet quanto nos aplicativos que eu estou baixando aí para fazer uma boa edição, para deixar a aula mais dinâmica. Mas por enquanto, como o tablet chegou há pouco tempo, nós vamos usar esse método aqui do quadro. Se Deus quiser, na próxima aula já vai ser algo mais sofisticado, tá bom? Mas vejam, nós estamos falando a respeito da Revolução Francesa, vindo já aí dos ideais iluministas, passando pela independência das 13 colônias norte-americanas, todas elas baseadas nos ideais iluministas, que deram certo lá nas 13 colônias, onde a Inglaterra perde sua autonomia sobre as 13 colônias e elas se tornam independentes da Inglaterra. Esses ideais deram tão certos, que foram levados para a França novamente, onde a situação da França não estava muito boa. A guerra que teve entre França e Inglaterra, que nós já estudamos, levou a França à derrota, a Guerra dos 7 Anos. E essa derrota fez com que a França tivesse um prejuízo financeiro muito grande. Então as dívidas deixadas pela guerra foram imensas. O cofre público estava bastante afetado. E sobraria para quem? O chamado terceiro estado pagar toda essa dívida com altos tributos e leis que só favoreceriam o primeiro e o segundo estado, que já tinha seus privilégios. E aí eles ficaram mais tranquilos quanto a isso, quando de fato foi necessário se fazer uma nova reunião. E essa reunião já fazia um bom tempo que não acontecia, e foi necessário acontecer. Por quê? Porque além das dívidas que a França tinha de pagar, ela também deveria agora pensar numa nova situação, já que a França foi atingida também por dois períodos de seca que atingiram e prejudicaram bastante as plantações, e a fome e a desigualdade foi cada vez mais aumentando. E diante dessas duas secas, houve aí a necessidade de Luís XVI, que era o rei da França, escolher um prestigiado banqueiro, isso está no livro de vocês na página 35, para um chamado Jacques Necker, ou Jack, né? Para poder assumir o Ministério das Finanças para tentar resolver esse problema econômico. Houve aí uma convocação dos Estados Gerais, essa convocação não ocorria desde 1614. Ou seja, o que são os Estados Gerais? São a Assembleia Constituinte. É uma nova Assembleia, é o parlamento se juntando para tentar resolver esse problema. Quem era o parlamento? Era o primeiro, segundo e terceiro estado, como vimos na aula passada. E esse parlamento, o primeiro estado, era composto pelo clero, e aí o alto clero, e a gente viu na aula passada as suas divisões. Tinha também a nobreza, e o terceiro estado era o povo, né? O povão, que tinha seus representantes, inclusive a classe chamada burguesia, que eram detentores de um bom conhecimento e articuladores da própria massa.
Pois bem, esses estados gerais se reuniram e o problema aí começa a ocorrer porque, segundo a própria Constituição francesa, o voto não era por pessoa, mas era por estado. Então, o primeiro estado tinha um voto, o segundo estado, que era a nobreza, tinha outro voto, e o terceiro estado, que era a burguesia, camponeses, proletariados urbanos, todos esses faziam parte de mais um voto só. Se fosse por cabeça, o terceiro estado ganharia qualquer tipo de discussão ou de novas leis, certo? Fossem discutidas. Enfim, tentou-se tirar esse tipo de voto e colocar o voto aí por cabeça e não por estado, né? Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Não deu certo. Claro, por quê? Porque a classe mais privilegiada, que era o primeiro e o segundo estado, clero e nobreza, elas não admitiriam serem prejudicadas financeiramente, e aí quando votavam sempre buscando manter o seu próprio privilégio. E aí trouxe a indignação muito grande do terceiro estado. O livro de vocês, na página 36, vai mostrar que no momento em que se votou pelo voto por cabeça, o primeiro e o segundo estado vai negar. Houve uma recusa. E aí o rei Luís XVI dá por encerrada aquela sessão, foi trazendo aí muita indignação do terceiro estado, que procurou se reunir em um outro local para poder não mais aceitar esse tipo de situação, porque eles sabiam que sobraria a dívida seria paga com dinheiro do terceiro estado, com a cobrança de impostos e exploração. Então o terceiro estado reúne-se em uma outra sala, chamada Sala de Pela, né, que era o local onde se jogava um tipo de tênis, com a quadra fechada, e lá eles fizeram uma Assembleia Nacional Constituinte, onde a partir daí haveria a constituição do direito do homem e do cidadão e o fim dos privilégios feudais, que era justamente aqueles privilégios que o primeiro e o segundo estado possuía desde o período do feudalismo. Então isso aí vai ser realmente uma revolução. Revolução, entenda como um momento de divisão, um momento decisivo de mudança, certo? Mudança de quê? No fim do antigo regime para o início de um novo tipo de regime que tiraria os privilégios dessas classes mais favorecidas. E isso foi gerando muito problema para a monarquia e o terceiro estado. E claro que eles vão precisar de um exército, vão contratar milicianos, né, milícias, para poder combaterem o antigo regime. E essa milícia ficou chamada de Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional ficava responsável aí para lutar para que esse terceiro estado se mantivesse realmente no poder. Certo? Então, é um momento que vai trazer um conflito entre o antigo regime e o novo poder constituído, que é o terceiro estado. E como vimos na aula passada, não só a região urbana, a área urbana, mas também os camponeses lá no interior da França começaram a aderirem a esse movimento revolucionário e entravam nos castelos, na casa dos nobres, saíam roubando, matando muita gente e também estavam buscando aí aqueles documentos que eram documentos referentes a dívidas e obrigações que ligavam os camponeses aos próprios nobres. E eles rasgavam, queimavam, houve muita morte. Na área urbana também aconteceu a mesma coisa, inclusive a participação das mulheres foi muito efetiva nesse período. E ficou conhecido esse período como o período de grande medo. O próprio clero, ele foi obrigado, o clero que era o primeiro estado, a abrir mão de todos os seus privilégios e se não fizessem eram vistos como inimigos da revolução.
Cria-se aí então a Constituição Civil do clero, onde eles perderiam todos os seus privilégios, inclusive seus bens eram repartidos. Então esse foi um momento que trouxe um temor tremendo, não só na França, mas nos países absolutistas, que quando souberam do que estava acontecendo na França, em primeiro lugar eles não queriam, no primeiro momento não queriam se meter, mas depois a situação piorou e eles procuravam aí pensar direitinho se os movimentos, o movimento iluminista e da Revolução Francesa influenciariam os súditos de outros reinos para lutarem contra o fim, né? Lutar a favor do fim do absolutismo monárquico. Okay? Então, foi um momento de tensão. Luís XVI, aproveitando toda aquela situação, ele perdeu o controle, resolveu fugir, tentando abrigo lá na Áustria, mas ele foi pego, ele e a sua família, no meio do caminho, e ele foi trazido de volta para a França, onde ficou preso, ele e a sua família. Então vejam, até então a revolução parecia estar tudo bem, muito bem organizada, e agora era só seguir em frente. Mas acontece uma outra situação. E que situação é essa? É que o terceiro estado, lembra que eu falei para vocês que o terceiro estado era bem diversificado? E isso não só entre camponeses, urbanos, entre outras classes, mas também na própria burguesia. Havia aquela burguesia que era muito bem sucedida financeiramente, que era a alta burguesia, e havia uma baixa burguesia que não era tão bem sucedida financeiramente. E vão começar a aparecer aí conflitos no próprio terceiro estado. E é isso que nós vamos entender um pouco mais quando observarmos o quadro que vai falar dessa divisão de poderes do próprio terceiro estado. Certo? Essa divisão aí vai gerar muito problema e vai atrasar bastante aquilo que era tão bem visto como a própria revolução e o fim do privilégio do primeiro e do segundo estado. Ok? Vamos dar uma observada no quadro para que a gente entenda melhor essa situação. Pronto, isso aqui é um quadro que eu fiz para que vocês entendam melhor como ficou a França logo após a primeira Assembleia Nacional Constituinte, que foi no ano de 1789, foi até 1792, quando vai se elaborar uma outra Constituição. Mas nessa primeira declaração foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Após essa declaração, quem assumiu o poder foi o terceiro estado. Só que esse terceiro estado, vocês lembram que eu falei para vocês, estavam bastante divididos entre eles. Haviam camponeses, haviam funcionários urbanos, alta burguesia, haviam a baixa burguesia. E a partir daí, eles começaram então, assim que assumiram o poder, a terem alguns posicionamentos políticos diferentes. Esses posicionamentos políticos fez com que o terceiro estado ele ficasse dividido entre três partidos. Um se chamava jacobinos, pode ser chamado também de montanheses, mas normalmente chamado de jacobinos. O outro planície, ou pântano, e o outro girondinos. Esses três partidos tinham algumas concepções políticas divergentes. E aí começou a disputa entre jacobinos, planície e girondinos, mais especificamente entre jacobinos e girondinos, já que o planície ele era um partido de centro, né? É o que hoje o pessoal chama centrão. E a gente vai entender um pouco melhor à medida que eu for explicando aqui sobre os jacobinos e os girondinos. Então, algo que a gente pode dizer, essa divisão de partidos entre direita, esquerda e centro, institucionalmente, ele vai surgir com a Revolução Francesa. Então, nós temos aí os jacobinos, que é o partido de esquerda, e eles são a favor da instituição de uma república. Ou seja, eles não querem mais nenhum tipo de monarquia. E suas ideias, elas sendo assim, elas são vistas de formas mais radicais.
tanto na economia quanto na política, porque querendo ou não, eles vão querer tirar de todo jeito a forma de governo baseada numa monarquia. Então, querendo eles implantarem uma república na França, eles vão lutar por esses ideais, e a oposição deles é o partido de direita, que ficou chamados como girondinos. Agora, por que esquerda e direita? É porque no plenário, o pessoal que apoiava, os deputados que apoiavam as ideias republicanas, sentavam do lado esquerdo do plenário, enquanto os girondinos, que eram os que apoiavam uma monarquia constitucional, eles sentavam do lado direito. E no meio ficava o partido chamado Planície ou Pântano, né, que é o Centrão. O que defendia os girondinos, visto como partido de direita? Eles não queriam o fim da monarquia. Eles queriam, na verdade, que a monarquia deixasse de ser absoluta e se tornasse uma monarquia constitucional. Ou seja, o rei ficava com o poder executivo e os deputados, entre outros, ficavam com o poder legislativo e judiciário. Ou seja, aquela ideia de Montesquieu na divisão dos poderes está sendo colocada aqui na Revolução Francesa pelos girondinos, com a divisão do poder. Já os jacobinos, eles são mais radicais, né? Eles vão querer essa divisão do poder, mas tirando o poder executivo do rei e, como uma república, ser escolhido alguém, um presidente ou algum líder para ficar à frente dessa república. Então, a monarquia constitucional é algo que seria conservado. A monarquia seria conservada, mas não mais absoluta, mas limitada e submissa a uma Constituição, dividido nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, o rei sendo ele o executivo, submisso também com essa divisão, de forma igualitária, na verdade, entre o legislativo e o judiciário. E eles são vistos como moderados, justamente porque eles não tiraram a monarquia. Então, suas ideias são mais moderadas, apenas queriam tirar o absolutismo monárquico, que era quando o rei tinha todos os três poderes em suas mãos. E no meio é o partido de centro, que ficava também no plenário, sentado no meio entre os girondinos e os jacobinos. Você encontra aquele centrão, que alguns são mais radicais, como os jacobinos, outros são mais moderados, como os girondinos, e aí a esquerda e a direita, os jacobinos e girondinos, vão tentando negociar com esse centrão, muito parecido com o que acontece hoje em nosso governo, né? Tem um partido de centro que está sempre querendo negociar a divisão dos poderes, entre outras coisas, né? Então, essa foi a divisão que ficou no terceiro estado, que vai gerar bastante problemas, porque a Revolução Francesa era algo que poderia ter sido resolvido nessa primeira Assembleia Nacional Constituinte, mas agora vai ser necessário novas brigas, novas discussões, mas dessa vez entre o próprio terceiro estado, tá bom? Vamos voltar lá para sair do quadro e continuar. Então vamos lá. Saindo desse momento aí do quadro, espero que tenha ficado claro, até bom que dá para vocês anotarem essa divisão. Ela também está lá na página 42 de vocês. Só que eu procurei fazer com quadro para ficar mais prático para o entendimento de vocês. Então vejam, dentro dessa divisão dos partidos no terceiro estado, entre partido de direita, que eram os girondinos, partido de esquerda, que eram os jacobinos, e o centrão, que era a planície, houve aí debates, discussões para tentar resolver esse problema principal, que era quem assumiria o poder executivo. Como eu falei, os jacobinos, eles queriam a república, enquanto os girondinos, eles queriam a monarquia constitucional. Como os girondinos eram uma quantidade muito maior, o voto ficou aí, na hora da votação por cabeça, dessa vez foi voto por cabeça, os girondinos ganharam e foi instituída a monarquia constitucional. Ou seja, o rei passaria agora
a continuar, teria o poder executivo em suas mãos, continuaria, mas não teria mais o legislativo nem o judiciário. Ele só teria apenas o poder executivo, e essa divisão dos poderes faz com que cada um tenha sua função e que não fique o poder na mão absoluto de uma só pessoa, ok? Então esse foi o momento em que a monarquia ela foi estabelecida, não mais absolutista, mas uma monarquia agora constitucional. Lembrando mais uma vez que numa monarquia constitucional o rei não tem poder absoluto, porque ele está submisso a uma constituição que foi dentro dessa constituição colocado lá a divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, tá bom? Agora observem que coisa interessante, né? Os girondinos eram aqueles que faziam parte da alta burguesia. E eles estavam preocupados que os próprios jacobinos, que eram a maior parte do povo, as pessoas que tinham menos condições, tivessem uma maior participação política na França. E aí a elaboração de uma Constituição e a instituição de uma monarquia constitucional faria com que não fosse aprovada uma república, onde a própria palavra diz, significa res pública, que é coisa pública, e o povão aí teria todo. Quando eu digo povão, eu estou dizendo a baixa burguesia, camponeses, proletariados, e a grande maioria dessa baixa burguesia não sabiam nem ler nem escrever. Mas, caso os jacobinos ganhassem, essa possibilidade seria muito grande de que todos poderiam ter participação política, que é o chamado sufrágio universal. Só que, como os girondinos ganharam e fazia parte da alta burguesia, foi instituído lá o voto censitário. Foi a primeira coisa que aconteceu. Isso está na página 42 de vocês, onde apenas aqueles cidadãos que possuíam uma certa condição financeira teriam direito a voto, a serem votados também, ou seja, os direitos políticos. Os camponeses, o proletariado e todas as outras classes que não tinham uma boa condição financeira não participariam da vida pública. Isso incluía também as próprias mulheres, que foram de extrema importância, muito guerreiras, aguerridas e realmente comprometidas com os ideais da própria Revolução. Isso é um problema muito sério, porque estavam querendo mudar a situação da França. A situação da França começa a mudar, mas dentro do próprio terceiro estado surge um grupo que não vai querer popularizar essa revolução. E aí eles vão argumentar, cada um com seus motivos, certo? Então os ideais da Revolução Francesa de igualdade não vai ser até então colocada, porque não vai haver igualdade nos votos, nos poderes, nas decisões, né? E a liberdade, e onde é que está a liberdade nesse momento também? Liberdade de você poder escolher um representante, de votar, de ser votado, liberdade de comercializar. Então tudo geraria agora em torno de uma alta burguesia, que era a grande maioria, girondinos. Pois bem, após toda essa problemática, houve aí então uma monarquia constitucional instituída, e a França, agora com o terceiro estado participando ativamente, resolve fazer uma campanha de guerra contra a Prússia e a própria Áustria. Então vejam, esses revolucionários não tinham experiência de guerra alguma e acabaram passando vergonha nessa investida, a ponto de milícias que vinham do interior da França terem que realmente saírem da área rural, irem para a região urbana, para a área urbana, para não permitir que todos aqueles ideais da Revolução Francesa fossem colocados por água abaixo por causa da Prússia e da Áustria. Pois bem, essa ajuda foi muito importante, porque aqueles que estavam vindo do interior, eles não estavam a favor
da monarquia constitucional. Então, quando conseguiram controlar essa situação de guerra, a primeira coisa que eles lutaram foi para o fim dessa monarquia constitucional e marcharam em direção ao palácio chamado Palácio das Tulheiras, que era a nova sede lá da monarquia. Isso está na página 42 de vocês. E em agosto de 1792, o rei foi destituído de suas funções e preso com sua família. Com isso, a Constituição de 1791 e o regime do governo adotado, que era chamada monarquia constitucional, ficava sem efeito. Só que houve aí, então, como essa monarquia constitucional ela ficou sem efeito, teve então que se fazer uma nova reunião, não mais com o poder executivo, porque o rei voltou a ser preso, mas agora apenas com o judiciário e o legislativo. Essa reunião, essa assembleia, ficou conhecida como convenção. E qual era o objetivo? Era elaborar uma nova constituição, no qual ficasse bem claro o fim da monarquia constitucional e o início de uma república, da forma que os próprios jacobinos queriam. Então isso vai ser assunto da nossa próxima aula, certo? Onde a gente vai iniciar na página 43. Eu não vou hoje passar nenhuma atividade do livro, mas vou colocar para vocês mais à frente, vou colocar para vocês uma atividade lá na plataforma mesmo, para vocês responderem e me entregarem com prazo, tá certo? Para que a gente consiga organizar mais as ideias. Eu também coloquei, se eu não me engano, 2 vídeos para vocês, complementares sobre a Revolução Francesa. Não deixem de assistir, porque como eu falei, né, são muitas informações e a gente precisa procurar compreender cada fase para a gente não perder aí o fio condutor de toda a história da Revolução Francesa. E quando as aulas são gravadas, elas se tornam até mais eficientes, que a gente consegue terminar um conteúdo mais rápido. Ao mesmo tempo, a gente perde a interação. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês podem perguntar pela própria plataforma, que isso pode nos ajudar bastante, tá bom? Um abraço para vocês e na próxima aula nós iniciaremos a Convenção Nacional, que é a instituição da República Francesa. Um abraço, até mais.